Boa tarde, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Sábado, 13 de fevereiro, né? 1h01 da tarde. Que bom estarmos juntos para a nossa 7ª live nesse curso de pregadores. 7ª e penúltima live, porque sábado que vem, dia 20 de fevereiro, será a nossa última live sobre esse tema, e eu vou tratar do último tema, que é da exegese ao sermão. E também no sábado que vem, nós vamos estar encerrando esta série de lives sobre pregadores, esse curso para pregadores, e como eu prometi também a vocês, eu estarei sorteando esse tratado de teologia que nos ajuda em nossas pesquisas. E certamente vai ser um benefício para aquele que ganhar, né? Para ter essa ferramenta a mais de trabalho, de pesquisa, tá bem? Você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje é a nossa 7ª live nesse curso para pregadores. Caso você tenha perdido alguma live, basta você acessar no canal aqui, você vai encontrar uma playlist, né, do curso para pregadores, né? E você poderá ter acesso aí a todas as nossas aulas anteriores, tudo bem? E no sábado que vem será a 8ª e última live sobre esse curso de pregadores. Obrigado você que esteve com a gente esse tempo todinho, conectado aí, buscando aprender mais e se preparando melhor para ser um pregador da palavra. Por isso, muito obrigado a todos vocês. Deixa eu saudar aqui alguns amigos que estão chegando, né? Claudinei Rodrigues de Souza, né? Estou escalado para pregar e já está se preparando aí, né? Eduardo Belo, feliz sábado para você também, Eduardo. Manuel Júnior, Galvão, Gideão, né? Gideão Francisco, Tarcísio Barbosa, um abraço carinhoso também para todos vocês. Quem mais está por aqui? Neide Mara Freitas, né? Unidos pela oração dos pastores da ABC de Goiás. Sim, estamos unidos em oração por esse grupo de pastores, alguns infectados com a Covid, etc., tá bem? Natan Guimarães, feliz sábado a todos. Lucas Cipriano, Márcio Gonçalves dos Santos, seja bem-vindo, Márcio. César Muniz, Erison Oliveira,
e todo mundo que está chegando por aqui. Todos sois bem-vindos à nossa reunião de hoje, que é a nossa 7ª live desse curso para pregadores. E hoje, o nosso tema vai ser o perfil do pregador. O que nós vamos falar? Vamos dar alguns conselhos práticos para você que gosta de pregar, para você que assume o púlpito aí da sua igreja. Então, uns conselhos práticos para você que poderão ser muito úteis no teu ministério como pregador, tá bem? Para você que não é inscrito no meu canal ainda, não deixe de se inscrever agora, tudo bem? Você pode se inscrever agora no canal, ativar o sininho, pode deixar o seu like também, e você vai então, ativando o sininho, você vai ficar conectado aí com as novidades que a gente prepara, tá bom? Com tudo aquilo que sai de novo no canal. Então, se inscreve aí, deixa o seu like, não esqueça de ativar o sininho para você também receber as notificações de novos materiais aqui no canal, tá bom? E se você puder divulgar esse canal para os seus amigos, eu também fico agradecido a você, tá bem? Nós vamos, antes de partilhar aqui o meu PowerPoint, quero convidar você a fazermos uma oração para a nossa live de hoje. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos com estes amigos para, mais uma vez, estudarmos alguns conselhos a respeito do ministério da pregação. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe a todos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu aqui partilhar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui, compartilhar minha tela e o PowerPoint que eu separei para hoje. Então, estamos aí no nosso 7º encontro, né? 7ª aula sobre curso para pregadores. A proposta é a pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. E eu já falei sobre todos esses tópicos aqui, né? Pregação bíblica, a pregação que nasce de versos da Bíblia. E eu disse que a melhor coisa que você pode fazer é, nas suas leituras devocionais, você estar atento à palavra de Deus, porque quando a Bíblia fala com o pregador, ela também vai falar com os ouvintes. Agora, se a Bíblia não fala com você, que é o pregador, ela também não vai falar com aqueles que ouvem você. Então, o texto que toca o seu coração, eu tenho aqui minha Bíblia, aqui em minhas mãos. Todo dia, quando você pega esse livro, você começa a ler, os textos que falam ao seu coração são textos que também falarão ao coração das pessoas que escutam sua pregação. Quando eu falo em pregação cristocêntrica, independente do tema que você apresenta, Cristo deve ser o centro desta pregação. Expositiva é uma forma de se apresentar o tema da Bíblia. E segmentada, nós estudamos aqui numa aula passada aí, 15 segmentos de um sermão, que devem ser usados para a construção de um sermão. Aqui está o conteúdo programático de todas as nossas aulas, a importância da pregação, conceitos gerais, tipos de sermões eu abordei já aqui, esses 4 segmentos que eu acabei de falar, né, que é a pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. Falei e vou falar hoje, então, do perfil do pregador, tá bem? Esse é o tema de hoje, perfil do pregador. Então, vamos, então, procurar conhecer um pouquinho mais a respeito disso, o perfil do pregador. E no sábado que vem, da exegese ao sermão, a nossa última aula. Hoje, o perfil do pregador, tá bem? O que vamos conversar um pouquinho hoje? Na realidade, são conselhos dados pela escritora norte-americana Ellen G. White, em alguns dos seus livros, a respeito do pastor, do pregador. E esses conselhos, sem dúvidas, eles são importantíssimos para os nossos dias atuais. Eu vou começar aqui com um exemplo de João Batista. João Batista foi considerado por Jesus o maior dos profetas. Está lembrado disso? Jesus fez um elogio tremendo a João Batista. E, de fato, ele é uma referência, né, para todos nós. Então, vamos ver o que ela disse a respeito de João Batista como sendo um exemplo para todo aquele que quer se envolver na pregação. Ela diz assim: nesta época que antecede a segunda vinda de Cristo nas nuvens dos céus, deve ser feita uma obra como a de João Batista. Deus chama homens com o objetivo de preparar um povo para o grande dia do Senhor. Nossa mensagem precisa ser direta, como foi a mensagem de João.
Ele censurava os reis por sua iniquidade, embora sua vida estivesse em perigo. Não hesitava em declarar a palavra de Deus. E nossa obra nesse tempo precisa ser realizada com a mesma fidelidade. Qual é o ponto que eu quero ressaltar aqui nesse primeiro texto que aparece lá em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 332? Eu quero ressaltar aqui é que se João Batista é um exemplo para todos nós, nós pregadores devemos apresentar a mensagem de forma direta, ainda que em perigo de sofrermos alguma represália. E o que a gente aprende também desse texto é uma outra coisa interessante. Ao sermos fiéis à mensagem que Deus confiou para esse tempo, ela diz aqui, né, nesta época que antecede a segunda vinda de Cristo, certamente eu e você vamos tocar em pontos que não são populares, nem politicamente corretos, mas esta é a nossa mensagem. Se queremos ser fiéis à mensagem da Bíblia, nós temos que pregar só aquilo que está na Bíblia, temos que ser honestos com a mensagem e temos que ter uma pregação direta, como era a de João Batista. Então, aqui está o primeiro conselho, o exemplo de João Batista que nós devemos seguir. Um outro conselho para os pregadores de hoje, contemplar a Deus antes da pregação. E ela vai mencionar mais uma vez aqui João Batista. Olha o que ela escreveu. Contemplando com fé o Redentor, Cristo, né? João se erguera à altura da abnegação. Não procurava atrair os homens a si mesmo, e sim erguer-lhes os pensamentos para mais e mais alto, até repousarem no Cordeiro de Deus. Ele mesmo fora apenas uma voz, um clamor no deserto. Agora, com alegria, aceitava o silêncio e a obscuridade, para que os olhos de todos convergissem para a luz da vida. Que apareceu algum textinho errado, né? Foi na hora de copiar e colar que vi alguma palavrinha errada, mas para a luz da vida. Veja que interessante, João Batista, ele não atraía as pessoas para si, mas ele levava as pessoas a contemplar a Deus. Ele buscava que a atenção das pessoas fossem voltadas para Cristo. E aqui usa uma expressão muito interessante, né? Diz aqui que agora ele aceitava com alegria o silêncio e a obscuridade. Ou seja, ele fez o seu trabalho, ele preparou o caminho para o Messias, ele sai de cena. Ele deixava agora que as pessoas olhassem e contemplassem o Cristo que veio salvar a todos nós. Que coisa tremenda. Nós, como pregadores, também temos esse desafio. Levar as pessoas a contemplar a Cristo. Não contemplar o homem, mas contemplar a Cristo. Esse é um desafio também para mim e para você. Pregação para a salvação. Mais um conselho agora do volume 5 de Testemunhos para a Igreja, na página 300. Pode haver conversões sem a ajuda da pregação. É uma afirmação que Ellen G. White está fazendo. Pode haver. Onde quer que as pessoas estejam situadas de forma a estarem privadas de todos os meios da graça, são impressionadas pelo Espírito de Deus e convencidas da verdade através da leitura da palavra. Olha que interessante. Muitas vezes as pessoas não têm acesso a uma pregação, não têm acesso a uma igreja, não têm o privilégio de frequentar uma igreja. E como que essas pessoas são alcançadas pela graça de Deus? Ela está dizendo aqui, elas são impressionadas pelo Espírito Santo e convencidas da verdade pela leitura da Bíblia. Aí ela termina. Porém, olha que interessante, o meio designado por Deus para salvar pessoas é pela loucura da pregação. Olha que interessante. Então, a pregação é um meio que Deus estabeleceu para salvar pessoas. É por isso que todas as vezes que eu e você, nós assumimos um púlpito, nós estamos nos colocando ali como porta-vozes de Deus. E o nosso grande objetivo deve ser, sem dúvida, salvar pessoas. Que tremenda responsabilidade. É isso que nos motivou a estarmos juntos até aqui nesse 7º encontro, serão 8, buscando compreender melhor os grandes desafios do ministério da pregação. E, sobretudo, se colocando nas mãos de Deus para ser um instrumento poderoso.
Ela vem com agora uma advertência. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 526, 527. A coerência que deve ter o pregador. Olha o que ela escreveu. Nenhum homem está qualificado a permanecer no púlpito sagrado, a menos que sinta a influência transformadora da verdade de Deus sobre a própria alma. Olha que texto interessante. Nenhum de nós está qualificado a assumir o púlpito de uma igreja para pregar, a menos, diz Ellen G. White, que nós tenhamos experimentado a influência transformadora da verdade de Deus. Então, se aquilo que você está pregando primeiro foi vivido por você, você vai ser coerente na apresentação da mensagem. Agora, se aquilo que você prega, você também não vive, então você não está sendo coerente na sua pregação. E eu me lembro, uma vez aqui, eu li, não sei aonde que eu li isso, né? Mas uma mãe levou uma criança, um filho pequeno ainda, né? Eu não sei se foi para falar com um grande sábio, né? Desses aí do passado, eu acho que foi Gandhi, né? E aí a mãe começou a reclamar para Gandhi que o seu filho era um apaixonado por açúcar e que ela sabia os malefícios que o açúcar causava no organismo e que ela já havia falado com ele várias vezes e que ele não a ouvia. E ela veio buscar ajuda, então, desse sábio. E ele disse assim, então, para aquela mãe, para aquela criança, olha, volte daqui uma semana e eu vou dar para você uma resposta, uma saída. E a mãe não entendeu muito bem, mas voltou depois de uma semana. Depois de uma semana, então ali aquele sábio disse para a criança todos os efeitos deletérios do açúcar e o mal que ele causava no organismo, e por causa disso ele não deveria usar. E quando ele terminou de dar os rápidos conselhos, a mãe perguntou para ele, mas você não podia ter dito isso semana passada, por que eu tive que voltar uma segunda vez aqui? E ele então responde para a mãe, é porque até uma semana atrás eu também comia açúcar. Eu não sei se essa história é verdade ou não, mas ela ilustra muito bem o que está dizendo aqui esse texto. Nós temos que ser coerentes. E esse sábio esperou uma semana para dar o conselho, porque ele também fazia uso daquilo que fazia mal. Ele não queria falar daquilo que ele não vivia. Esse é o ponto aqui. Então, nós, como pregadores, temos que ser coerentes. Esse é um conselho para mim e para você. Agora vamos o outro aqui, então. Cuidado com a voz. Olha, eu fiquei impressionado com essa declaração de Ellen G. White. Nós que temos hoje aí alguns ramos do saber tão preparados, tão evoluídos, inclusive você tem hoje o fonoaudiólogo, né? O fonoaudiologista, a pessoa que estudou a vida inteira os mecanismos da voz, né? E eles estão aí para nos ajudar, né? O fono tem essa função de ajudar as pessoas, e olha o que essa mulher escreveu lá em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 404. Alguns de nossos mais talentosos pastores estão causando grande dano a si mesmos por sua maneira defeituosa de falar. Ao passo que ensinam ao povo seu dever de obedecer à lei moral de Deus, não devem ser achados a violar as leis do Senhor com respeito à saúde e à vida. Ele está falando aqui agora das leis de saúde. E ela diz assim, os pastores devem manter-se eretos, falar devagar, com firmeza e distintamente, inspirando profundamente o ar a cada sentença e emitindo as palavras com o auxílio dos músculos abdominais. Se observarem esta regra simples, atendendo às leis da saúde em outros sentidos, poderão conservar a vida e a utilidade por muito mais tempo que os homens em qualquer outra profissão. Olha, eu não sei se nessa tarde eu tenho aqui algum fono que está me assistindo, que está me ouvindo, e talvez você conheça já essa declaração de Ellen G. White. Eu até depois vou pesquisar qual foi o ano da publicação do Testemunhos, volume 4. Com certeza foi ainda no século XIX. Mas olha esta mulher, no século XIX, falar naquele tempo que hoje nós sabemos ser
conselhos para se manter uma boa voz. Ela diz aqui, manter-se eretos, falar devagar, com firmeza e distintamente, inspirando profundamente o ar a cada sentença e emitindo as palavras com auxílio dos músculos abdominais. Olha que extraordinário. Que conselho precioso para mim e para você. A gente, no seminário, depois eu também no mestrado fiz algumas matérias envolvendo a questão do uso da voz, e a gente aprendia lá, né? Um dos professores nos orientou ali, falarmos por um bom tempo com a caneta entre os dentes, né? E você falar com a caneta entre os dentes leva a sua língua a ter que articular as palavras, tendo ali o obstáculo da caneta. Mas isso, de uma certa forma, ajuda as pessoas na dicção. Claro que é uma coisa simples, tem muito mais coisa especial por aí, mas nós devemos procurar conhecer melhor estas leis que reinam, que prevalecem sobre a questão do uso da voz. E é claro, essa posição ereta de falar, né, para que a voz saia com mais clareza, a respiração adequada, o tempo, né, as pausas na fala, falar usando ali o auxílio dos músculos abdominais. Olha quanta coisa interessante para todos nós. Então, eu fico impressionado com as formas e a sabedoria que Deus deu a essa mulher para que ela apresentasse conselhos para mim e para você. Tudo bem? Um outro ponto agora, uso de recursos visuais. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 142, ela diz assim: mediante o emprego de cartazes, gráficos e ilustrações de várias espécies, o pastor pode fazer a verdade destacar-se clara e distintamente. Isto ou isso é um auxílio e está em harmonia com a palavra de Deus. Olha que interessante. Ellen G. White está escrevendo isso aqui no século XIX e ela vai mencionar aqui os recursos audiovisuais ou gráficos que existiam no seu tempo. Cartazes, gráficos e ilustrações. Isso quer dizer que eu e você hoje, ao pregarmos, ao exercermos nosso ministério, nós devemos estar preocupados com todas as formas de recursos audiovisuais para levar as pessoas a uma melhor compreensão da verdade. E você, quando prega numa igreja, pode usar aí um PowerPoint, pode usar o auxílio de vídeos, o auxílio de música, de som, etc. Nós devemos usar a maior quantidade que pudermos de recursos para fortalecer a mensagem que está sendo pregada. E ela diz claramente, isso está em harmonia com a palavra de Deus. Está em harmonia. Então, nós temos que fazer uso, sim, de recursos audiovisuais. Um outro conselho, agora sobre o poder na pregação. Testemunhos, volume 8, página 21 e 22. Qual é o poder que nós, pregadores, devemos buscar? E ela escreveu assim: por que não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto como esse é o meio pelo qual haveremos de receber poder? Por que não falamos sobre ele, não oramos, e por ele não pregamos ao seu respeito? Não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar-nos o Espírito Santo do que os pais terrestres a dar boas dádivas aos filhos. Pelo batismo do Espírito, deve todo obreiro estar pleiteando com Deus. Grupos devem se reunir para pedir o auxílio especial, sabedoria celestial, a fim de que saibam como fazer planos e executá-los com sabedoria. Especialmente devem os homens orar para que Deus batize com o Espírito Santo os seus missionários. Que texto bonito. E ela faz uma pergunta aqui, né? Por que nós não temos mais fome e sede do Espírito Santo? Por que não oramos sobre ele? Por que não pregamos ao seu respeito? Olha que interessante.
E esse texto tem me mexido comigo há algum tempo atrás. Há vários anos que ele mexe comigo. Eu estou preparando um material sobre o Espírito Santo e estou fazendo todos os domingos às 6 da manhã uma live, nesse momento, sobre o Espírito Santo. Então, você está convidado aí. Quer aprender mais do Espírito Santo? Todos os domingos, às 6 da manhã, eu tenho uma live sobre o Espírito Santo. Devemos pregar mais sobre ele, falar mais sobre ele. Agora, ainda nesta linha de poder na pregação, ela escreveu assim: a razão por que tantos de nossos pastores, e eu posso colocar aqui pregadores, né, pregam sermões fracos, sem vida, é deixarem que uma porção de coisas de natureza mundana lhes ocupe o tempo e a atenção. A não ser que haja contínuo crescimento da graça, irão faltar as palavras apropriadas à ocasião. E aí vem o conselho: comunguem com o próprio coração e depois comunguem com Deus. A menos que façam assim, seus esforços serão infrutíferos, por causa da pressa não santificada e por causa da confusão. Olha que interessante. Ela está dizendo claramente que muitos sermões de pregadores, de pastores, que são fracos, sem vida, eles são assim porque não há crescimento na graça, porque o nosso tempo e atenção, às vezes, está focado em coisas mundanas. E aí ela faz um convite. Nós temos que comungar com Deus, porque é através dessa comunhão que nós vamos ter uma pregação ao ponto, uma pregação segundo a vontade dele, e não vamos causar confusão nas pessoas. Que interessante, né? Eu e você precisamos disso. Eu e você precisamos de poder na pregação, mas esse poder, ele vem da nossa comunhão com Deus. Quando nós nos afastamos cada vez mais das coisas que são mundanas, ela diz aqui, né? Das coisas desse mundo, natureza mundana que ocupa o tempo e a atenção, isso deve ser deixado de lado. Agora, mais um ponto. A verdade sempre deve ser dita com amor. Agora, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 123. Aqueles que apresentam os eternos princípios da verdade necessitam do santo óleo que escorre dos ramos das duas oliveiras para o coração. Esse óleo exalará em palavras que transformarão sem exasperar. A verdade deve ser dita com amor. Então, o Senhor Jesus, por seu Espírito, proporcionará a força e o poder. Essa é a sua obra. Coloque-se na divina corrente, onde você irá receber inspiração celestial, o que é um privilégio. Aponte então Jesus, a fonte de toda a força espiritual, ao cansado, ao sobrecarregado, ao de coração partido, à alma perplexa. Seja um fiel obreiro para exaltar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conte, usando a pena e voz que Jesus vive para interceder por todos nós. Que texto lindo, né? E aqui claramente nos diz que nós devemos nos colocar numa corrente onde podemos ser atingidos pelo poder do Espírito Santo. É somente esse poder sobre o pregador que vai fazer dele um obreiro fiel para apresentar a mensagem em tons claros e distintos e levar muitas pessoas à conversão. Agora, sobre o conteúdo da pregação. Você vai pregar. Qual é o conselho que Ellen G. White tem sobre o conteúdo da pregação? Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 58, depois 60. É necessário aprender a ir ao encontro das pessoas onde elas estão. Não apresentar assuntos que suscitem controvérsia. Não dar instruções que possam confundir a mente. Não levem as pessoas a se preocuparem com coisas que vocês entendam, mas que elas não são capazes de ver, a menos que sejam assuntos de consequências vitais para a salvação. Deste conselho, nós podemos aprender de que nós não devemos usar o púlpito para questões controversas. O púlpito é um local onde a vontade de Deus deve ser claramente expressa.
especialmente os assuntos de salvação, de consequências vitais para a salvação. E um outro detalhe, nós temos que ir às pessoas ou ao encontro delas de acordo com as necessidades que elas têm. Então, você tem que descobrir quais as necessidades dos seus ouvintes para que a pregação seja cada vez mais adequada. Então, isso nós podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. Busque de Deus sabedoria para que você possa ir ao encontro, atender às necessidades das pessoas onde elas estão. E quando ela diz que onde elas estão, eu me lembro da experiência de Jesus com a mulher samaritana. Jesus foi para o poço. Por que Jesus foi para o poço? Porque era ali que as pessoas iam todos os dias para buscar água. Existem locais onde as pessoas vão todos os dias. E é nesse ambiente que você deve procurar as pessoas. Você deve ir ao encontro delas e atender suas necessidades. Agora, Jesus tinha um tema favorito das suas pregações. Eu gosto muito desse texto. Ele vai aparecer também em Parábolas de Jesus, mas ele está originalmente em Testemunhos, volume 6, página 55. O tema favorito de Cristo era o caráter paternal e o abundante amor de Deus. Esse conhecimento de Deus foi o próprio dom de Cristo aos homens, e esse dom entregou-o a seu povo para que seja comunicado ao mundo. Olha que interessante. Olha que interessante. O tema preferido de Cristo era o caráter paternal e o abundante amor, o abundante graça de Deus, como vai aparecer lá em Parábolas de Jesus. Esse era o tema favorito de Jesus. E eu e você também podemos ver assim, ok? Deixa eu ver aqui, alguém está mandando uma mensagem, que aqui, tal. Ok. Então, vamos então aqui ao nosso, eu acho que é o nosso último slide, isso mesmo, o último conselho de hoje. Testemunhos, volume 6, página 56. Não pregar sermões longos. Ellen G. White aconselha assim: não apresentem um sermão logo em seguida ao anterior, mas conceda um período de repouso, para que a verdade seja fixada na mente, e para que tanto os ministros quanto o povo tenham a oportunidade de meditar e orar. Assim as pessoas crescerão no conhecimento e na experiência religiosa. Eu procurei um outro texto hoje, mas não achei ainda, mas é quando Ellen G. White diz que nós não devemos pregar sermões longos, e quando se prega um sermão muito longo, ele cansa até os anjos. Interessante, né? Então, as nossas pregações não podem ser muito longas. Pastor, quanto tempo deveria durar um sermão? Eu acho que de 30 a 35 minutos é um bom tempo para um sermão. É o tempo suficiente para você construir um raciocínio, tirar lições de um texto, fazer aplicações. Se você se exceder um pouco mais, vai aí a 40, no máximo. Mas eu acho que os nossos sermões deviam aí variar de 30 a 35 minutos. Esse é um bom tempo que você consegue ali segurar a atenção das pessoas que estão ouvindo você. E eu termino com esses 2 slides que sempre termino. Você quer ser um bom pregador? Você tem que ter amor à palavra. Veja essa criancinha como ela está segurando esse livro, né? Olha, parece que ele está segurando assim como algo precioso para a vida, algo do qual ele não pode abrir mão. Isso aqui é o amor que você, pregador, tem que ter para com esse livro aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Você tem que amar esse livro. E aqui o último slide, mais uma vez, Ellen G. White escrevendo em 1888, o amor de Cristo no coração fará mais por converter pecadores do que todos os sermões que você possa pregar. Eu sempre fecho com essa tônica. Não adianta conhecer todas as ferramentas, ter todas as habilidades, ser um excelente pregador, se você não tem o amor de Cristo no coração. Talvez você não tenha todas as habilidades, não tenha todas as ferramentas, mas você leva muito mais pessoas à conversão, porque você tem o amor de Cristo no coração. Então, fica aí para mim e para você essa dica de hoje, tá bem? Deixa eu interromper aqui, parar a minha apresentação. Muito obrigado a você que esteve conectado com a gente aí nesta meia hora, uma live mais curta hoje, mas conselhos muito próprios
para nós que desejamos ser pregadores. E que você possa, com a graça de Deus, viver todos esses conselhos que nós lemos hoje da autoria de Ellen G. White. Tudo bem? Aproveito e convido você mais uma vez para se inscrever aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva agora, ative o sininho. Se você gostar, deixe o seu like. E se você gostou do canal, divulga também para os seus amigos. Sábado que vem eu volto para a nossa última live e eu também vou fazer o sorteio desse tratado de teologia, um presente que eu quero dar para você que quer ser um grande pregador, uma grande pregadora nas mãos de Deus. Um abraço para Ricardo Bessa, lá de Fortaleza, no Ceará. E eu recebi também uma mensagem aqui também de Angola, que passou por aqui, mas já passou tão rápido que eu não peguei. Um abraço carinhoso para vocês que estão em Angola também nos assistindo, Guiné-Bissau, Europa, Estados Unidos, muita gente de fora do Brasil aqui. Um abraço muito carinhoso para todos vocês, tá bom? Vamos terminar nossa live de hoje com uma oração? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos juntos com esses amigos, desejosos de conhecer mais e termos mais conselhos a respeito do ministério da pregação que nós queremos tanto desenvolver. Que o teu Espírito nos guie em cada momento e nos prepare a cada instante para a tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe você. Tenha uma tarde muito feliz e não se esqueça, viu? Daqui a mais uns minutinhos começa aí o Bíblia Fácil pela TV Novo Tempo e eu vou estar lá esperando você para continuar o estudo da Palavra de Deus, tá bem? Um abraço carinhoso, que Deus te abençoe.